Olá pessoal, mais um vídeo sobre possibilidades osteopáticas. Hoje eu vou falar de um sintoma que é bastante comum, que é a dor lombar. Cerca de 80% da população já tiveram algum tipo de dor lombar durante a sua vida, então é um sintoma bastante frequente que acomete bastante a população. A dor lombar ela pode ter várias causas. Hoje eu vou falar mais especificamente de uma causa que é a causa de origem visceral. Então, a dor lombar que é provocada por uma disfunção visceral, mais particular da parte intestinal, dessa parte digestiva baixa. Por exemplo, as vísceras baixas, principalmente o intestino, elas são dispostas nessa região baixa do abdômen, entre as fossas ilíacas aqui, principalmente a fossa ilíaca esquerda, que está o sigmoide. O sigmoide ele tem uma inervação que sai da coluna lombar da altura de L2. Então, algum tipo de aderência, algum tipo de trauma causado nessa víscera pode causar alguma disfunção da mobilidade dessa víscera. Esses traumas podem ser traumas alimentares, pessoas que têm uma alimentação ruim, que comem muita coisa inflamatória, e isso pode causar alterações químicas do intestino que podem levar a algum tipo de aderência. E essa aderência ela pode repercutir na mobilidade do intestino. Uma outra causa também seria um trauma físico também, uma queda, uma pancada que causaria um impacto nessa víscera e também causaria algum tipo de aderência, consequentemente uma alteração de mobilidade. Cicatrizes no abdômen também é um trauma bastante frequente e importante, porque o processo de cicatrização gera uma fibrose tecidual e essa fibrose ela impede que a víscera também se mova adequadamente. Então, qualquer tipo dessas disfunções que alterem a mobilidade da víscera pode causar uma irritação lá na metâmera que sai lá de trás da coluna lombar, que inerva essa víscera. Então, por exemplo, se eu tenho um mau funcionamento dessa víscera, eu posso começar a provocar uma irritação lá atrás nessa metâmera, onde sai o nervinho da coluna, que está ligada com a parte muscular, e essa irritação pode causar um espasmo da musculatura que está lateral na coluna, ou da musculatura paravertebral, ou de um músculo importante aqui na frente que a gente chama de psoas, que é o pilar da coluna, ele sustenta a coluna lombar. E essa alteração, essa irritação dessa musculatura pode provocar um espasmo que, consequentemente, pode provocar uma dor. Então, essa dor de origem visceral, ela é uma dor bem característica. Ela é uma dor que ela tem ritmo, é uma dor rítmica e ela aparece geralmente quando a víscera entra em funcionamento. Por exemplo, o intestino, ele tem, as vísceras, elas têm picos de funcionamento. Se a gente for olhar o ciclo circadiano, por exemplo, do intestino, o horário de funcionamento, o pico de funcionamento do intestino é entre 5 e 7 da manhã. Mas essa víscera pode funcionar em determinadas partes do dia. Por exemplo, quando o bolo fecal chega naquela região, por exemplo, que a gente está falando do sigmoide, que esse sigmoide começa a trabalhar, se ele tem alguma restrição de mobilidade nessa região, essa restrição vai começar a causar interferência na lombar, que pode causar um espasmo e esse espasmo causar algum tipo de dor. Então é aquela dor rítmica que não tem muito padrão de movimento que piore ou melhore essa dor. Por exemplo, o paciente começa a sentir a dor e ele deita, continua doendo, ele senta, continua doendo, ele está andando, continua doendo. Então a gente não tem nenhum padrão mecânico, posicional, por exemplo, que interfira na intensidade e na frequência dessa dor, certo? Então, esse vídeo de hoje é falando dessa disfunção visceral, principalmente intestino, mas pode ser também aparelho ginecológico feminino, por exemplo, útero, uma cicatriz de cesárea pode gerar uma aderência do útero, que a inervação do útero também sai da coluna lombar e o mesmo processo. A alteração de mobilidade do útero pode começar a causar interferência nessa metâmera que inerva o útero, que está conectada com a parte muscular e, consequentemente, pode causar uma dor lombar,
mas só que de origem visceral. Então, o tratamento desse tipo de queixa, de sintoma, seria a gente normalizar a mobilidade dessa víscera, melhorar essa conexão nervosa da coluna lombar com essa víscera, para que a gente consiga restaurar essa funcionalidade da víscera e que isso não interfira na parte nervosa da coluna, consequentemente não interfira na musculatura e o paciente não sinta dor. Tá ok? Por hoje é isso, um beijo para vocês.